Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 2. Nosso assunto de hoje é equilíbrios químicos homogêneos. Os tópicos a serem abordados são equilíbrios químicos, constante de equilíbrio, reações reversíveis, deslocamento do equilíbrio. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de determinar a constante de equilíbrio de uma reação química, identificar reações reversíveis e avaliar os parâmetros que deslocam o equilíbrio de uma reação química. Então, vamos entender um pouquinho o que são reações químicas reversíveis. Até o dado momento, todas as reações químicas que nós analisamos, nós sempre consideramos que existiam os reagentes, formavam-se os produtos, né? A reação química sempre acontecia, olhando para a equação química, acontecia sempre da esquerda para a direita. O que acontece, na verdade, é que a grande maioria das reações químicas que existem na natureza e na indústria são chamadas reações de equilíbrio químico. O que acontece? A reação química ela acontece tanto no sentido de formar produtos, ou seja, da esquerda para a direita, mas também acontece no sentido de formar reagentes, ou seja, da direita para a esquerda, no sentido contrário. Então, nós definimos que reação direta é o convencional que nós aprendemos até agora, que é o consumo de reagentes e formação de produtos. Reação reversa é a reação química onde existe o consumo de produtos e formação de reagentes. Então, nós chamamos de reação reversível, é a reação química que ocorre simultaneamente, tanto a reação direta como a reação reversa. Vamos ver alguns exemplos. Monóxido de carbono reagindo com dióxido de nitrogênio, ou seja, CO mais NO2, tem como produtos formados dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio. E o que acontece? Essa é uma reação típica de equilíbrio químico. Ela acontece tanto no sentido de formar produtos como no sentido de formar reagentes. Então nós adotamos as setinhas tanto da esquerda para a direita, que indica para a gente a reação direta, e a setinha da direita para a esquerda, que indica a reação reversa. E é comum também utilizarmos os números 1 e 2 para indicar o sentido das reações. Então, normalmente o sentido 1 é a reação química direta, e o sentido 2, indicado com o número 2, é a reação química reversa. Outro exemplo, a própria reação de formação da amônia, que já utilizamos várias vezes como exemplo, é uma reação de equilíbrio. Dependendo das condições operacionais, eu posso fazer com que a reação química forme amônia, ou posso também fazer com que a amônia se decomponha formando nitrogênio e hidrogênio. Isso vai depender das condições de equilíbrio químico. Um terceiro exemplo, o dióxido de nitrogênio, se duas moléculas de dióxido de nitrogênio formam um dímero, né, uma N2O4, quando a gente fala que existe a formação de um dímero, é que duas moléculas iguais se combinam formando uma nova molécula maior. Então, 2NO2 forma o N2O4, a reação direta então é a formação do dímero, e a reação reversa é a decomposição desse dímero novamente em dois monômeros, né, em os dois componentes iniciais. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a definição de equilíbrio químico. Uma reação atinge o seu equilíbrio químico, né? Nós dizemos que a reação está em equilíbrio químico quando a velocidade de formação de produtos é igual à velocidade de formação de reagentes, ou seja, a reação química direta e a reação química reversa estão em sintonia, estão na mesma velocidade. Então, analisando o gráfico da concentração molar em função do tempo, nós podemos observar os reagentes são consumidos pelas curvas azul, indicando a concentração molar de CO ao longo do tempo, e a curva laranja, indicando a concentração molar de NO2 em função do tempo. Essas curvas praticamente se sobrepõem pela estequiometria de 1 para 1, né, de 1 mol para 1 mol de reação. E analisando a formação de produtos, nós podemos verificar que a curva amarela se sobrepõe à curva cinza. A curva amarela corresponde à variação de concentração molar de NO em função do tempo, e a curva cinza indica para a gente a variação da concentração molar de dióxido de carbono em função do tempo. Então, avaliando o gráfico, nós podemos observar que mais ou menos a partir de 40 minutos,
as velocidades, o consumo de reagentes e formação de produtos praticamente se estabiliza, né? Fica numa taxa constante. Nesse exato momento, quando as curvas, tanto a curva de consumo de reagentes como a curva de formação de produtos atingem esse patamar horizontal, isso quer dizer que a reação entrou em equilíbrio químico, em que a velocidade de consumo dos reagentes é igual à velocidade de formação dos produtos. Se analisarmos um segundo gráfico, em termos da velocidade média da reação, então indicando V1 como a velocidade de consumo de reagentes e V2 como a velocidade de formação de produtos, nesse tempo exatamente quando atinge o equilíbrio químico, essas velocidades se encontram, ou seja, elas coincidem. Então, tanto a formação de produtos como a reação reversa à formação de reagentes, elas estarão acontecendo na mesma velocidade, ou seja, estará tudo no chamado equilíbrio químico. Vamos conhecer um pouquinho agora a chamada constante de equilíbrio, Kc. Constante de equilíbrio é um valor que é calculado que indica para a gente o grau de avanço de uma reação química, dá uma ideia para a gente do grau de equilíbrio dessa reação química. E como é que ele é calculado? Tomando uma reação química genérica de dois reagentes A e B, formando dois produtos C e D, com coeficientes estequiométricos A, B, C e D minúsculos, então de forma genérica, o cálculo da constante de equilíbrio ele será realizado da seguinte maneira. Nós tomamos as concentrações molares dos produtos elevadas aos seus respectivos coeficientes estequiométricos e dividimos pelo produto da concentração molar dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, se nós olharmos aqui na nossa formulinha, podemos observar que C e D, os produtos, estão no numerador dessa fração, com os seus respectivos coeficientes estequiométricos, tá? E no denominador dessa equação, temos os reagentes A e B, as concentrações molares, né, sempre que a gente coloca entre colchetes o reagente químico, indica para a gente a concentração molar. Tá? Então, no caso, os reagentes A e B estão elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos A e B minúsculos. Ok? Então, vamos aqui analisar alguns exemplos. A reação de formação do trióxido de enxofre. Então, nós temos a reação estequiométrica, 2 mols de SO2, do dióxido de enxofre, reagem com 1 mol de oxigênio para formar 2 mols de trióxido de enxofre, o SO3. Então, nós temos aí a reação de equilíbrio, né? O sentido 1, o sentido da reação direta é a formação do trióxido de enxofre, o sentido da reação reversa é a decomposição dele em SO2 e oxigênio. Para calcular a constante de equilíbrio dessa reação Kc, então nós devemos pegar a concentração molar do SO3, né, ou seja, o SO3 entre colchetes, indica a concentração molar dele, elevado ao quadrado, que é o seu respectivo coeficiente estequiométrico, né, e esse valor vai ser dividido pelo produto das concentrações molares dos reagentes com seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, o SO2, como tem um coeficiente 2 na equação química, ele deve ser elevado ao quadrado e multiplicado pela concentração molar de oxigênio com coeficiente igual a 1, já que na reação química o coeficiente estequiométrico do oxigênio é igual a 1. Okay? Existe uma situação, reações químicas que acontecem em fase gasosa, nós podemos representar a constante de equilíbrio Kc em função das pressões parciais e aí na verdade nós teremos a constante Kp. Nesse caso, avaliando uma reação genérica A mais B igual a C mais D em fase gasosa, então a constante Kp, ao invés de utilizarmos as concentrações molares, nós podemos utilizar as pressões parciais de cada componente. Então, no cálculo de Kp, a pressão parcial do componente C elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico C, vezes a pressão parcial do componente D elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico D, dividido pelo produto das pressões parciais PA do reagente A elevado ao seu coeficiente A e o outro reagente
B, pressão parcial de B elevado ao coeficiente B, esse cálculo vai indicar para a gente a constante Kp, que também serve para avaliarmos o grau de equilíbrio de uma reação química. Existe uma situação que nós podemos relacionar Kc e Kp. A seguinte equação química relaciona essas duas constantes. Kp, a constante de equilíbrio em função das pressões parciais dos produtos reagentes, vai ser igual a Kc, a constante de equilíbrio em função das concentrações molares dos produtos reagentes, vezes R vezes T. R, o que é R? R é a constante universal dos gases e T, a temperatura em Kelvin em que está acontecendo essa reação química, e esse produto R vezes T deverá ser elevado a um expoente ΔN, onde ΔN é a diferença entre a soma dos coeficientes estequiométricos dos produtos menos os coeficientes estequiométricos dos reagentes. Então, desta maneira, nós conseguimos relacionar as constantes Kp e Kc. Vamos falar um pouquinho agora de deslocamento de equilíbrio de uma reação química. Uma reação química pode ter seu equilíbrio deslocado conforme modificado algum parâmetro dessa reação química. Então, dados como pressão, temperatura, concentração dos reagentes, dos produtos, todos esses fatores podem interferir no equilíbrio da reação química. Quando a gente fala deslocar o equilíbrio de uma reação química, é de alguma maneira eu fazer com que se formem mais produtos ou mais reagentes, né? Ou seja, quando eu quero deslocar o equilíbrio de uma reação química, eu quero que beneficiar, vamos dizer, um dos sentidos da reação química. Normalmente, se desejamos obter o produto da reação química, nós interferimos nessa reação química, nos parâmetros da reação química, para que o equilíbrio seja deslocado no sentido de formação de produtos. Quem estudou detalhadamente o equilíbrio das reações químicas foi o cientista francês Le Chatelier. Tanto é que, toda vez que analisamos as condições de equilíbrio de uma reação química, nós sempre falamos em analisar a reação química, o equilíbrio da reação química, em função do princípio de Le Chatelier. Um dos parâmetros que alteram o equilíbrio de uma reação química é a mudança na concentração de um ou mais componentes. Tomando como exemplo reação genérica, né, A mais B formando C mais D, se nós mexermos em qualquer uma das concentrações de reagentes ou de produtos, isso aí irá interferir na constante Kc, no valor da constante Kc. Então existe a seguinte regrinha. A adição de reagentes desloca o equilíbrio no sentido da formação de produtos, ou seja, se nós desejamos deslocar o equilíbrio da reação química no sentido de formar mais produtos, deve ser adicionado a essa reação química mais reagentes. Por quê? Com a adição de mais reagentes, a reação química tenta encontrar um novo equilíbrio, e esse novo equilíbrio será atingido no sentido de formar mais produtos para compensar essa adição maior de reagentes. Tá? Então, a adição de reagentes faz com que o equilíbrio seja deslocado para a direita e o valor de K irá aumentar, ou seja, a constante de equilíbrio vai aumentar. Nós teremos um valor de K maior, o que indica uma reação que está com o equilíbrio mais deslocado para a direita. Uma segunda situação, que é a retirada de reagentes, vai acontecer exatamente o contrário. Quando retira-se reagentes de uma reação química de equilíbrio, o equilíbrio da reação química é deslocado para a esquerda, ou seja, no sentido da formação de reagentes. Então, a regrinha básica é quando retira-se reagentes de uma reação química, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, no sentido da reação reversa, e a constante K diminui de valor. Okay? Falando agora da adição de produtos, a adição de produtos vai deslocar o equilíbrio da reação química no sentido da formação de reagentes, né? Para compensar essa adição maior de produtos, essa quantidade maior de produtos, a reação tenta, né, encontrar uma nova situação de equilíbrio, e esse equilíbrio é deslocado para a esquerda, então o K irá diminuir. Okay? E a última situação, a retirada de produtos,
desloca o equilíbrio da reação para a direita, ou seja, no sentido da formação de produtos. E nesse caso, K irá aumentar. Okay? Outra situação em que nós podemos deslocar o equilíbrio de uma reação química, alterando a pressão total do sistema, a pressão operacional do sistema. A regrinha que existe é o seguinte: o aumento da pressão total desloca o equilíbrio da reação química no sentido do menor volume da reação, ou seja, de menor quantidade de moles existente nos reagentes ou produtos. A redução da pressão vai deslocar o equilíbrio da reação química no sentido de maior volume, ou seja, onde existe uma maior quantidade de moles dessa reação química. Tomando como exemplo a reação de formação da amônia, a reação de equilíbrio, tá? Então lembrando, 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio para formar 2 mols de amônia. Então, se nós olharmos do lado dos reagentes, nós temos um total de 4 mols, né? 1 de nitrogênio, 3 de hidrogênio. No lado dos produtos, nós temos 2 mols de amônia. Então, o lado dos produtos é o lado de menor volume, o lado dos reagentes é o lado de maior volume. Então, o que vai acontecer? Se a reação acontecer com uma pressão maior, se nós aumentarmos a pressão de operação, o equilíbrio da reação química será deslocado no sentido dos produtos. Por quê? Porque é no sentido de menor volume. Por outro lado, se trabalharmos com a redução da pressão, o deslocamento de equilíbrio se dará no sentido da formação de reagentes. Olhando para o gráfico de rendimento de formação de amônia em função da pressão, nós podemos observar várias curvas em que a reação química acontece em várias temperaturas. Essas curvas vermelhas indicam para a gente as várias temperaturas em que nós podemos conduzir a reação de formação da amônia. E se tomarmos como exemplo a 500 graus Celsius, tá? Vamos pegar a curva de 500 graus Celsius e observar que a 500 graus Celsius, quando a reação é conduzida a uma pressão de 200 atmosferas, o rendimento vai ser de aproximadamente 20%, ou seja, um rendimento baixo. Tá? Mas, se mantendo essa temperatura de 500 graus Celsius e dobrarmos, triplicarmos a pressão para 600 atmosferas, nós podemos observar que o rendimento da reação química já aumenta para um pouco mais de 40%. Tá? Então, graficamente, nós podemos aí observar, tá, que com o aumento da pressão, o equilíbrio é deslocado para a direita, ou seja, no sentido de formar mais produtos. Um terceiro parâmetro que é utilizado para deslocar o equilíbrio de uma reação química é a variação da temperatura. Nesse caso, é muito importante nós conhecermos a entalpia da reação, se a reação química ela vai ser exotérmica ou endotérmica, porque isso aí estará diretamente relacionado com as condições de equilíbrio, tá, dessa reação química. Então, quando uma reação química ela é exotérmica, ou seja, o ΔH é menor do que zero, o deslocamento de equilíbrio ele se dá no sentido da reação exotérmica quando ocorre uma redução da temperatura de operação. Por outro lado, quando a reação química ela é endotérmica, o deslocamento de equilíbrio se dá no sentido dessa reação endotérmica com o aumento da temperatura. Okay? Tomando como exemplo novamente a reação de formação da amônia, olhando para o gráfico de rendimento, né, de porcentagem de produção de amônia em função da pressão em determinadas temperaturas, então agora vamos fazer o contrário. Vamos fixar uma pressão, por exemplo, de 400 atmosferas. A reação de formação da amônia ela é exotérmica. Tá? O sentido da formação de amônia é uma reação exotérmica, ΔH menor que zero. Ou seja, pela regrinha, pelo princípio de Le Chatelier, se a reação é exotérmica, a reação é deslocada no sentido de formação de produtos, no sentido da reação exotérmica, com a redução da temperatura. Vamos olhar no gráfico se isso aí é verdade. Então, adotando 400 atmosferas como a pressão operacional da reação, se verificarmos a reação química de formação da amônia a 500 graus Celsius e a 200 graus Celsius, podemos verificar que a 500 graus Celsius o rendimento ele está em torno de 30%, um pouquinho mais que isso, mas a 200 graus Celsius o rendimento já está lá próximo aos 90%. Tá? Então isso mostra para a gente, tá,
que a reação de formação da amônia, sendo uma reação exotérmica, a redução da temperatura e lá deslocar o equilíbrio da reação no sentido de formação de produtos, né? no sentido da reação direta. Quer saber um pouquinho mais sobre deslocamento de equilíbrio? Assista ao vídeo Le Chatelier e a temperatura. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre equilíbrios químicos homogêneos. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.